Então vamos lá, pra gente não perder tempo, tá? A questão de número 1 diz o seguinte: identifique o verbo nas frases a seguir, ou seja, eu quero que você identifique, coloque ao lado aí nessa linha, e a seguir e classifique-os quanto à conjugação a que pertence. Então eu quero duas coisas, que você coloque aí na linha quem é o verbo e que o classifique quanto à sua conjugação. Então nós temos três conjugações, a primeira, a segunda e a terceira. Aqueles verbos que terminam em AR são os verbos de primeira conjugação. Os que terminam em ER ou OR são verbos de segunda conjugação. Por exemplo, comer e sobrepor, por exemplo, né? Porque eu falei naquela primeira aula sobre verbos, que os verbos por e os seus derivados, sobrepor, compor, dispor, são verbos que, inicialmente, né, o verbo por se escrevia da seguinte forma: poer, tá? Nós tínhamos a vogal E aqui, e a terminação era ER, por isso aqui o verbo por pertence à segunda conjugação. Tranquilo? Só pra gente relembrar mesmo. E os verbos de terceira conjugação são aqueles terminados em IR, tá? Professora, tem algum terminado em U? Não, tá? São os verbos terminados em A, E, I e O, ok? Bom, vamos avançar aqui. Vamos avançar. É o seguinte. Opa. Eu fiz todos os exercícios. Questão de número 1 aí. Eu fiz todos os exercícios. Então, o verbo conjugado aí é o fiz, tá? Mas o fiz vem de que verbo? Vem do verbo fazer. Por que eu indico fazer isso? Para que você consiga... porque você pode olhar esse I aqui e falar terceira pertence à terceira conjugação. Quando não. A terminação dele mesmo, do verbo em si... E depois a gente vai trabalhar, mas aí já é matéria de prova, a gente vai trabalhar as formas nominais do verbo. Então a gente vai perceber que os verbos por si só se chamam verbos, a forma nominal no infinitivo, que é o verbo na sua origem, tá? Então, fiz, qual é a terminação dele? Fazer, tá? Termina em ER. Consequentemente, é um verbo de segunda conjugação. Tranquilo? Então, eu acho interessante, tá? A minha sugestão é que você coloque o verbo conjugado, coloque ao lado como é esse verbo aqui na sua origem, na sua forma estrutural. Depois, você coloca a conjugação, tá? Na letra B, o que nós temos aí? Ele compôs belas músicas. Ele compôs belas músicas. Compôs vem de que verbo? Compor. E os verbos por e os seus derivados são verbos de segunda conjugação. Lembrando que os verbos derivados do verbo compor não recebem acento, tá? Então, em compor aqui, a gente não tem, tá? O verbo que eu falo, assim, na sua estrutura normal. Mas compor a gente tem, tá? Na letra C, nós temos Catarina dançava muito bem. Então, dançava vem do verbo dançar. E dançar pertence a que conjugação? Primeira conjugação, ok? Na letra D, Joaquim partiu cedo demais. Então, partiu aqui vem do verbo partir, certo? Termina em IR, então é o verbo de terceira conjugação, ok? Bom, avançando então, vou apagar aqui, tá? Um espacinho só pra você dar uma olhadinha. Prosseguindo. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho tinta gruda, fica complicado, mas vamos lá. Questão de número 2. Joaquim foi a questão anterior. Identifique o tipo de pretérito das frases abaixo. Bom, quais são os tipos de pretérito que a gente tem dentro do modo indicativo? Nós temos o pretérito perfeito,
o imperfeito e o mais que perfeito. Então, nós temos 3 tempos, tá? Dentro do pretérito, nós temos 3 tipos. Na verdade, 3 tempos não, 3 tipos, tá? Que, claro, correspondem a tempos verbais, tá? Mas eu quis dizer que o pretérito se subdivide em 3, dentro do modo indicativo. Na questão de número 2, letra A, o que é que nós temos aí? Ele saiu cedo. Saiu cedo é algo que já aconteceu, é uma ação finalizada, terminada. Então, saiu corresponde a um pretérito, o quê? Perfeito. Ok? Pretérito perfeito. Na letra B, o que nós temos aí? Cláudio saía cedo do trabalho. Era algo que? Contínuo, tá? Saía, era algo que ele fazia todos os dias, tá? Saía, então é um pretérito imperfeito. Perceba que eu não disse que ele saiu cedo. Eu disse que ele saía. Então era algo contínuo, era algo que se repetia. Então saía, pretérito imperfeito, tá? Porque para ser perfeito, a ação tem que ter sido finalizada, tá? Letra C. Joana comia muito quando era pequena. Então, quando era pequena, era algo que a Joana fazia com frequência, ou seja, ela fazia sempre. Então, ela comia muito. Então, comia é o nosso verbo. Era algo que ela fazia, era contínuo, então é o pretérito imperfeito. Ok? Na letra D. Paulo já estudara as matérias quando os amigos chegaram. Professor, eu leio esse estudar e fico muito confusa. Então, troca esse estudar, só para você entender o sentido, quando você coloca Paulo já tinha estudado as matérias quando os amigos chegaram. É claro que eu não quero que você analise, eu tinha estudado até porque é uma locução e a gente vai ver isso pra prova, tá? Mas às vezes você fica sem entender o sentido da frase. Então, se você ficar um pouco confuso, substitui o estudara por tinha estudado, tá? Mas o estudara tem que terminação? RA. Opa, RA pertence a que tempo verbal? Estudara, pretérito mais que perfeito. Tranquilo? Então, nós temos aí o pretérito mais que perfeito. Só que nessa frase nós também temos um outro pretérito, que é chegaram. Os amigos chegaram, é algo que já aconteceu, foi finalizado, então nós temos um pretérito perfeito. Opa. Perfeito. Tá? Prete é pretérito. Tranquilo? Então, analisamos aqui os dois verbos. Na letra E, nós temos Lilian dormiu tarde. Então, dormiu não é algo contínuo, algo que ela está fazendo, é algo que já aconteceu. Então, nós temos aí um pretérito perfeito. Ok? Saiu, ação terminada, finalizada, pretérito perfeito. Saía, algo contínuo, algo que acontecia, pretérito imperfeito. Comia, a mesma coisa, uma ação contínua, uma ação que se repete, imperfeito. Estudara, olha a terminação ra, aqui, pretérito mais que perfeito. Chegaram, algo que aconteceu, pretérito perfeito. E dormiu, algo que já foi finalizado, já foi encerrado, pretérito perfeito. Ok? Bom, questão de número 3 diz o seguinte: identifique e classifique os verbos abaixo em presente ou pretérito, tá? Então, eu não tô pedindo pra você me